Bem-vindos à série de lives de estudo, o retorno da deusa. Hoje para falar de Pombagira, a deusa Pombagira, mulher igual você, onde eu trarei leitura do trecho deste livro, Pombagira, deusa, mulher igual você. Decidi fazer de última hora essa live, eu ia fazer amanhã, mas diante da energia do dia de hoje me veio, nossa, uma clareza, uma visão assim, que era para ser hoje, que hoje é meu Kim de trânsito solar, a energia que tá me guiando durante esse ano de vida. Bem-vindas todas, Carla, bem-vinda, Maíra, que bom receber vocês. E bom, falar de Pombagira, meu Deus do céu, que honra! Para algumas pode parecer, né, algo assim, nossa, o que ela vai falar de Pombagira, né? E, bom, eu sou uma sacerdotisa das rosas, da egrégora de Maria Madalena, sou transmissora e canal da Irmandade das Rosas, que é uma egrégora que Pombagira está parte dela. É uma das rainhas, deusas dessa egrégora. E né, dentro das linhas espirituais, a Pombagira é tida como linha da esquerda, dentro da Umbanda. Mas neste livro, ela traz a simbologia de muitas representações de Pombagira, né, de diversas formas e faces, e também ressignificando esse lugar de trazer esse olhar de sair do preconceito sobre Pombagira, né? Então, eu tava para fazer já essa live já há um tempo, e aí eu falei no Stories que eu ia fazer amanhã, mas aí me veio a consciência para fazer hoje, porque assim, eu estou, né, agora morando em Florianópolis, estou como colaboradora de um espaço de cura aqui também. E além disso, fazendo meus trabalhos, né, individuais, de mentoria, jornadas individuais, e também guiando jornadas em grupo. Então tá sendo um momento bem intenso, bastante coisa, e eu não tenho tido tanto tempo para me dedicar aqui às lives, a produzir conteúdos, mas veio muito forte esse chamado para eu compartilhar nas redes sociais sobre esse livro e trechos mesmo, como um estudo, para que vocês possam sentir esse chamado e também acessarem. Tem uma irmã que fez um audiobook desse livro, então quem quiser, a partir desses trechos, sentir o chamado para se conectar, para estudar, eu vou passar o contato e esse audiobook para vocês acessarem esse livro, porque eu não tenho em PDF, mas ele também está disponível para comprar, né? Então, é Pombagira, a deusa, mulher igual você. Então, já começando, vamos direto ao ponto aqui. Primeiramente, também trazendo muita honra, muito respeito a essa deusa, a essa entidade, a toda a representação que simboliza a Pombagira, tudo que representa para o nosso inconsciente, para o nosso consciente, para o nosso ser mulher. Então, Pombagira traz esse empoderamento e eu tô me conectando com essa energia novamente. Novamente porque eu sinto que vem de muitas vidas, né, conectada. E quando eu pude desfazer do julgamento, desfazer do preconceito e do medo também, abrir um portal assim de conexão para realmente dar voz a esta deusa. Porque por muito tempo ela foi marginalizada, esquecida e realmente temida, né, por conta desse poder que tem, desse poder que traz a Pombagira. Então, falar dela, falar sobre ela é algo assim que a princípio eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu nunca fui de frequentar, né, o terreiro, a Umbanda, eu não tenho essa vivência, esse julgamento, assim. E aí é perceber quando a espiritualidade quer que nós sejamos canais, apenas canais. Então, né, você que tá aí sentindo, sendo um canal da espiritualidade, às vezes a gente tem os julgamentos, nossos próprios julgamentos, e aí deixa e barra, né, de ser esse canal dessa espiritualidade que quer ser vista, que quer ser falada.
que quer deixar ali de estar só em alguns meios específicos fechados para estar em todos os lugares. Então, a gente está num momento planetário que a espiritualidade está pedindo para sair das margens, sair da marginalização da vida. Porque muitas vezes a gente só busca a espiritualidade quando a gente está passando por algum desafio, por alguma doença, por alguém que morreu e a gente está em processo de luto ou em depressão. Enfim, a gente às vezes busca a espiritualidade somente nesses momentos. E agora chega a hora de viver essa espiritualidade todos os dias. Então é vir para o centro da vida. É sair das margens e vir para o centro. Então esse lugar também da gente ir até um local para buscar a espiritualidade, é claro que é muito importante. A gente tem esses momentos de celebração em coletivo, de estarmos em roda, em rituais, um retorno ancestral também. Isso é muito necessário. Mas precisa estar em todos os lugares. A espiritualidade está em todos os lugares e a gente precisa trazer voz e luz para essa espiritualidade e para as entidades e para os seres de luz que querem ser vistos e trazer sabedoria. Então, para mim, é esse o chamado que me veio para eu estar aqui agora falando sobre essa deusa Pombagira e desfazendo todo e qualquer julgamento, tudo que possa impedir de chegar isso a mais pessoas, porque é um estudo muito fino, é algo muito elevado de transcender barreiras e separações que só impedem a gente de acessar a nossa divindade na humanidade, né? Desfazendo esse lugar de que existe uma separação do sagrado, profano, tudo é uma coisa só, mas que se mostra nessa realidade, nessa dimensão, da terceira dimensão, como separados, porque é um processo de evolução da nossa alma, do nosso espírito também. Então, existe esse véu de ilusão que separa o que é uma coisa só, para que a gente possa experienciar essa realidade e transcender isso aos poucos, que a gente vai aceitando, reconhecendo, olhando para todas as nossas faces. Então, olhar para as nossas sombras também, aceitar que não somos perfeitos, que não somos só luz, né? E isso é um ato de coragem, de verdade também, de assumir como ser humano que está em desenvolvimento. Então, muitas vezes sair desse pedestal e dessa necessidade de perfeição também, e sabendo que você está no seu caminho, que está sendo íntegro, está dando o seu melhor e buscando contribuir também para o todo. Então, é nesse sentido que eu inicio esse estudo, trazendo aqui um ancoramento, chamando essa guardiã para proteger esse campo de cada uma aqui, o meu aqui agora, e trazendo essa voz. Então, eu vou iniciar essa leitura. Vai ser rápida essa live, tá? Eu iniciei aqui bem rápido mesmo, só para transmitir, para não deixar de transmitir, porque chegou a hora. Então, mulher igual você. E só permita receber, feche os olhos e sinta. Pombagira é rainha, deusa, divindade, inquice, orixá, entidade. Vai aonde quer, está onde quer, e é o que quiser. Pombagira é mulher igual a você. Pombagira não tem marido, não tem dono, não é propriedade de homem ou deus algum. Ela tem amores que transcendem conceitos e identidades e gêneros. Pombagira tem Ogum para a guerra, Oxalá para a paz, Xangô para a realeza, Oxóssi para descontrair, Obaluayê para acalmar, Omolu para aquietar, Oxumaré para colorir seus dias e Exu para todos os momentos, assim como tem Oxum, Iemanjá, Iansã e Nanã. Pombagira não tem marido, porque não é propriedade de ninguém. Não tem marido porque não está encarnada. Não tem marido porque o conceito marido implica uma carga moral patriarcal machista de posse em uma realidade e cultura incompatíveis com seu mistério livre, altivo e libertador. Pombagira é a deusa, ao mesmo tempo é uma deusa, divindade, orixá, rainha. Ela é uma e é muitas. Muitas mulheres, entidades, espíritos, guardiãs e guias, Pombagira e mestre.
O relacionamento de Pombagira com Exu acontece em muitas realidades: amorosa, energética, espiritual, mental, vibracional, conceitual, de trabalho e vida, dentro, fora e além da Umbanda. Quando se fala que Pombagira tem 7 maridos, é uma linguagem figurada para identificar Exu nas 7 linhas da Umbanda, ou vibrações de Deus, em que ela também atua. Pombagira maior faz par com Exu maior, e também com os 7 sentidos, ou se preferir, 7 Exus. Mas essa é apenas uma dentre tantas visões da Umbanda. Pombagira se relaciona com 301 orixás, com deuses e deusas celtas, gregos, romanos, egípcios, sumérios, babilônicos, hindus, indígenas e todos mais, onde ela também assume outras culturas, faces e nomes. A Senhora dos Desejos habita dentro de cada um de nós. Pombagira está muito além de tudo o que podemos conceber. Pombagira é deusa, rainha, mulher, mulher igual a você. Saravá, Pombagira. Então aqui, só trazendo um comentário, diante dos meus estudos, né, com relação à deusa da criação, as deusas, as deidades, traz, né, nesse estudo gnóstico e teosófico também, que a deusa é essa fonte primordial da criação, então que gerou, gestou e pariu este mundo. Então aqui, nesse livro, traz Pombagira como um nome mesmo dessa deusa maior, dessa deusa primordial que se manifesta de diversas formas, mas que principalmente é a face dessa deusa da criação, dessa forma livre, liberta desses paradigmas e estereótipos de divindade como santidade. Então ela traz essa outra face dessa deusa mãe primordial. Não só essa deusa imaculada, santificada, mas também essa deusa livre. Então ela traz esse arquétipo da mãe, da mulher, da grande mãe primordial, da mulher que pode ser livre, que pode ser liberta de todos os padrões e paradigmas e que pode ser quem ela quiser e ter essas faces. Então, eu vou seguir aqui essa leitura e ela fala assim, nesse livro, né, falando dessa canalização, também de como foi canalizado esse livro, né? Então tem o texto: Sou a deusa. Na manhã do dia 21 de maio de 2019, acordei com ela sussurrando palavras em minha alma. Estava ali, em minha cama, nua como uma deusa, negra como uma deusa. Sua pele brilhava um tom dourado. Silenciei, quietinho, para ouvir atentamente aquela voz em mim. Como um trovão, esse saber me atravessou, rasgou meu espírito, exigindo nova consciência para receber e absorver. Então aqui fala, né, de como esse autor canalizou. Então realmente foi necessário que ele acessasse uma nova consciência, tanto da consciência africana, quanto da feminista, do feminismo, das leituras sobre o que é ser mulher, e de todo esse histórico mesmo do ser mulher. Então ele passou por esse grande processo de refinamento da consciência e então ela se apresentou para ele. Eu sou a deusa, esquecida nas brumas do passado. Fui amada, adorada, reverenciada e cultuada por uma casta de sacerdotisas, filhas da deusa. As filhas da noite são mulheres livres e libertas que não aceitam submissão a homem algum, nem Deus manda nelas. Eu lhes ensinei, nada é mais sagrado que o livre-arbítrio. Elas realizam seus desejos, aceitam pagar o preço por isso. Reconhecem o corpo perecível, a alma imortal, sabem que a vida é única como se não houvesse outra oportunidade de viver o agora. Marquei-as perante a eternidade, me procuraram intuitivamente. Estão por toda parte, se identificam como irmãs de um mesmo clã. Recebo, aceito, reconheço-as como filhas, todas que me procuram em suas entranhas, em busca de força para viver de forma saudável em um mundo doente. Então aqui só um adendo,
um comentário aqui importante de trazer, porque muitas das vezes esse lugar da liberdade foi associado ao masculino. Então, muitas mulheres ainda hoje acreditam que ser livre é ser masculina, e tem tido uma grande deturpação do que é ser feminina, colocando esse ser feminino, esse ser mulher feminina, num lugar de submissão ao homem. Então tá tendo uma distorção muito grande da questão da energia feminina e energia masculina, que são dois aspectos de nós. Então toda mulher tem energia feminina e masculina. E aqui nesses estudos do feminino, da sabedoria ancestral feminina, da Irmandade das Rosas, das devas, das deusas, das iabás, elas trazem o feminino solar e o feminino lunar. Então vamos desconstruir que a mulher é só de uma forma, que a mulher é só... a feminilidade só se expressa nesse lugar da docilidade, da passividade. Então, a mulher e o ser feminino tem essas duas faces, solar e lunar, masculino e feminino. E todos os seres humanos, todos os seres da criação, da Terra e de outras dimensões também, que tem esse véu, né, da dualidade da terceira dimensão, vivem e experienciam a dualidade dentro de si. Então, feminino e masculino tem em todos nós. E sim, existe esse lugar da mulher, é o arquétipo feminino. Existe um arquétipo feminino que simboliza. Mas isso não tem uma caixinha, uma regra específica para isso. Então, a mulher, ela pode ser feminina de diversas formas, da forma que ela quiser. Não tem um modelo feminino ideal, uma regra para isso. E aqui Pombagira traz essa desconstrução e essa libertação também dessa mulher que ela não pertence a ninguém, ela não tem dono, o marido não é dono. E muitas vezes esse lugar do marido ainda tem esse lugar de tipo, eu sou posse de um outro ser, como se a gente abdicasse da nossa sexualidade. Muitas mulheres que têm um relacionamento fechado, não é um relacionamento casadas, ficam dependentes de viver a sexualidade somente com o marido, no sentido de você pode viver essa sexualidade também, ser sensual para você também. E também esse lugar das mães, da maternidade, esse lugar de desconstrução da mãe como esse ser imaculado e colocado ali num pedestal como santa. Então aqui também desconstruindo isso, porque foi, né, pela Igreja Católica colocada a mãe como na figura de Mãe Maria, que também era uma mulher, que também viveu o ser mulher. Então muitas desconstruções sobre esses papéis, esses arquétipos femininos que estão profundamente marcados na nossa psique, né, que refletem no nosso inconsciente, e no nosso inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo, que sustenta ainda uma sociedade machista. Uma sociedade de julgamento entre mulheres, de rivalidade feminina, de comparação com outras mulheres e de grande sofrimento. Então, as mulheres que hoje são tidas como esse lugar da perfeição do que é ser feminina, do que é ser mulher, como essas mulheres famosas, por exemplo, que sustentam um lugar do feminino idealizado, elas estão em profundo sofrimento, em grande pressão estética, né, como se tivesse um modelo de beleza feminina em que as mulheres têm que ser submetidas a procedimentos estéticos, a cirurgias plásticas, para bancar ainda um lugar de hipocrisia e de agradar a padrões inalcançáveis e lugares que são uma grande agressão ao feminino. Então a gente vê essas plásticas, essa necessidade de colocar botox, de fazer plástica, de fazer mudanças, uma pressão estética muito forte ainda nas mulheres e realmente causando um sofrimento muito grande. Esse lugar da gente se olhar e só ver defeito, esse lugar da gente se olhar e ter que ser um padrão de corpo para ser bela, para ser reconhecida como bela, e isso ser sustentado pelas próprias mulheres. Isso que é o mais desafiador
e a gente assumir esse lugar também, que a gente está sustentando essa própria violência por nós mesmas e em nós mesmas. Então, ver as meninas jovens, novas, adolescentes, desde novas, ainda sofrendo com esses padrões que nós estamos sustentando. Então, que nós, com a ajuda dessa entidade, dessa deusa Pombagira, possamos nos libertar dessas caixinhas que nós fomos colocadas, dessas prisões que nós mesmas nos prendemos e que muitas vezes a gente está carregando as nossas próprias correntes. Então, Pombagira vem para trazer essa liberdade, por isso que ela é muito mal vista ainda, muito temida, porque existe muito medo, porque existe um grande poder que ainda a gente não acessou e que é chegada a hora da gente acessar. Porque a partir da nossa libertação, a partir da gente acessar esse poder de ser quem nós somos, de ser livres, de ser mulher, ser quem a gente quiser, também quem não se reconhecer como mulher, que seja livre para ser quem você é. E Pombagira traz essa força para todos. Então, que a gente possa receber. Então, Pombagira ainda representa e traz a luz para as mulheres esquecidas, para as mulheres abusadas, profanadas, agredidas, caluniadas, difamadas, torturadas, escravizadas. Então, ela traz essa força às mulheres violentadas, as prostituídas, queimadas vivas. Ela traz esse lugar para ser vista mesmo. E ela fala aqui no livro, né? Não me esqueceram, elas me reconhecem em si mesmas e me chamam de mãe. A maioria delas nem me atribui nome, não me conhece tantos nomes que eu mesma me faço reconhecer. Por intuição me chamam de mãe da rua, mãe farrapo, mãe mulambo, mãe das estrelas, mãe da noite, mãe das sombras, mãe das trevas, mãe amada, mãe dos desejos, mãe da carne, mãe do sexo, mãe prostituta, filhas prostituídas pela vida, por homem, sociedade, um modelo patriarcal, machista, sexista, colonialista, consumista, hipócrita e covarde, entre outros atributos e desqualificações não menos importantes. Como pode ser fácil a vida para quem está com quem não quer estar? Como pode ser fácil assumir o mais hipócrita dos pecados? Como pode ser fácil não ter quem deseja e ser desejada por quem não quer? Ter a carne rasgada, alma mutilada, espírito corrompido, lágrimas caladas, boca sufocada, e ainda ter de agradar a quem a profana. Apenas para levar um pouco de dignidade a um filho, ou a um pai, ou a uma mãe. Fazer o que ninguém quer fazer, receber homens que esposas rejeitam. Deitar-se com quem não ama, sempre é prostituição. Não importa se tem contrato, casamento, ou se é apenas por uma noite. A vida difícil de outra sempre parece mais fácil. Como pode ser fácil um lugar que você não quer estar? Ou que você quer, mas não tem coragem. Não há glamour, dinheiro ou presente que compre anos perdidos, dor na alma e memórias de ser tratada como um lixo humano. Olha só que forte, né? E às vezes pode ser um desafio sustentar esse lugar, né? De olhar para isso. Então aqui eu tô trazendo essa luz mesmo para partes nossas e aspectos nossos que muitas vezes a gente não quer ver, não quer olhar, a gente foge. Então essas deusas negras também, essas deusas da noite, da escuridão, trazem uma força muito grande para todas nós mulheres e para todos, uma desconstrução muito grande para os homens também, porque eles também foram criados e sustentam esse lugar, né, do machismo, do patriarcado, da violência, da agressão ao feminino que está neles também. Então, Kali, Lilith, Ashera e Pombagira são algumas das formas e expressões, Hecate também, dessa deusa maior. Faces que não quer, muitas vezes não foram vistas. E vou ler só uma última parte aqui para finalizar essa partilha de hoje. Vão ter outras lives que eu vou trazer também sobre essa força, sobre Pombagira também e sobre outras deusas que está vindo para eu trazer, porque justamente é essa força
do retorno à deusa mãe, porque nós temos no inconsciente coletivo Deus Pai. E ele está sendo cultuado, está sendo cada vez mais cultuado. Mas nós também temos a deusa mãe. E nessa esfera da dualidade, ela é necessária ser restabelecida e vista, restituída, assim como Cristo, assim como Jesus Cristo, Maria Madalena ser honrada também no seu papel que cumpriu para o processo de ressurreição de Cristo. Então, hoje em dia, a gente está tendo essa visão, e na iniciação à Irmandade das Rosas eu trago muito sobre Maria Madalena, sobre as outras deusas e toda essa egrégora das mães divinas que está sendo trazida para mais e mais pessoas acessarem essa força, porque é necessária para o processo de transição planetária e ascensão humana. É preciso que a gente ancore e estabeleça essa alquimia do feminino e masculino dentro de nós e nessa concepção da espiritualidade de Deus, deusa, ser restituído, ser restabelecido e colocado no seu lugar, no lugar de volta que foi perdido. Então, a deusa mãe, a deusa da criação foi esquecida por muito tempo. E isso reflete nessa negação do feminino em todos os níveis, não só na mulher, mas nos homens também. Desse portal das emoções, de olhar para as emoções, de relacionamentos saudáveis. Então, a gente só vai ter, de fato, relacionamentos saudáveis na Terra quando essas energias, o feminino e masculino, forem restituídas em nós. E isso se expressa na espiritualidade também. Uma espiritualidade que só fala do masculino, que só tem figuras, o homem, o anjo, né? O santo, o mestre, o Deus. Isso também reflete na nossa psique humana, porque nós estamos numa dimensão da dualidade. E não tem como a gente acessar a unidade sem aceitar e integrar a dualidade. É um processo. Então, para a gente chegar na unidade, que é o caminho que nós estamos retornando, precisamos aceitar, alquimizar e unificar essas duas forças em nós. E para isso, a gente precisa olhar, aceitar e honrar essas duas forças também. Então, sobre esses trechos, né, muito forte, sobre Pombagira. Nem sei se essa live vai chegar diante das coisas que foram trazidas, mas que precisa ser falado e a gente não tem que ter medo, né, de trazer. Então, vou ler mais um trechinho aqui. A mulher, restabelecendo o culto à deusa. A mulher é escravizada pelo patriarcado ao homem. Deve servi-lo, cuidar da casa e garantir sua descendência por meio do sexo e procriação. Não tem voz perante a comunidade, não pode se expressar e viver como uma propriedade, como um bicho que foi domesticado. Não foi, nem é fácil para Deus e suas filhas, não é fácil para a mulher e sua divindade existir no mundo dominado pelo machismo. A deusa não morreu, ela vive dentro de cada homem e cada mulher. Sábios judeus passaram a reconhecer a falta da deusa mãe, a divindade feminina, reconhecem que Deus Pai tem um lado feminino, Shekinah. E isso é um ponto bem pontual aqui que eu trago, na Irmandade das Rosas eu trago essa informação, né, que Shekinah é o mesmo que Espírito Santo, e Espírito Santo é uma consciência feminina. Então tem a Trindade Sagrada, ali, né, dentro dessa Trindade Sagrada, que foi trazida pela linhagem judia, depois pelo cristianismo, pelo catolicismo, e hoje ainda tem, né, toda essa reverberação como Espírito Santo sendo uma energia neutra. E nesses estudos traz que Espírito Santo é justamente a deusa mãe, que é Shekinah. Dentro da origem da palavra Shekinah, essa palavra em hebraico, ela é uma consciência feminina. Shekinah vem de uma origem de uma palavra feminina. Então, existe todo um estudo de linhas espirituais muito antigas, cabalísticas, que são primordiais essa Bíblia cristã que nós temos hoje, da onde se originou a Bíblia, muitos aspectos da Bíblia cristã, do Antigo Testamento, e que trazia essa referência a Shekinah. Então, na Cabala, né, estuda-se isso e traz essa consciência como feminina, como a deusa mãe, Shekinah, a deusa mãe, a espírita santa. Então, só um parênteses para trazer isso.
Então, no entanto, é um segredo revelado a uns poucos. Então, só os iniciados, estudiosos, místicos e cabalistas tinham a consciência de que Shekinah é espírita santa, que é uma consciência, energia feminina dentro dessa perspectiva da Trindade aqui na Terra. No plano superior, isso é transcendido, mas aqui para nós na Terra, ela se faz como a deusa mãe. A Igreja Católica Romana elevam um judeu e Yeshua, Jesus, profeta do povo e homem da periferia, à condição de Deus. Romanos não poderiam rezar para alguém que fosse menor que Deus Apolo. Jesus será o novo Apolo, em uma nova e sincrética religião romana. Entre romanos não é possível cultuar o Deus Pai sem cultuar a deusa Mãe. É contra qualquer racionalização do mundo mitológico do Deus greco-romano e metafísico de seus filósofos, lembrando que o cristianismo se consolidou com esse processo de Roma, né, colocar ali todo o catolicismo, né, então, e Roma vem desse lugar dos deuses gregos, greco-romanos, né. Então, com a necessidade de ocupar o lugar vago da deusa Maria, a mãe de Jesus, será considerada a mãe de Deus, o mais próximo possível de uma deusa. A nova deusa é virgem, casta, recatada do lar, obediente e submissa, né? Assim que foi retratada Mãe Maria, como a Maria imaculada, virgem, intocada, idealizada como um novo modelo de mulher que continuará sem voz, sem expressão, oprimida e obediente à lei, à tradição e ao marido. Então, assim que foi aceita essa figura da deusa como Mãe Maria, mas neste lugar de imaculada, de recatada, de intocada, de santa, pura, virgem, né? Sendo o mais hipócrita possível você falar que uma mãe é virgem, porque uma mãe nitidamente não é virgem, né? Independente do mistério que aconteceu ali, né, existem realmente esse processo da deusa que se pare, a deusa que pare de si mesma. Então existe uma alquimia sagrada de ancoramento da grande mãe ali em Mãe Maria, mas não tem distinção se ela era virgem ou não. Isso não tem nada a ver com o processo de receber Jesus. Então, independente dela ser virgem ou não importa. Ela é a mãe de Jesus. E olha como isso foi colocado como, nossa, só uma mulher virgem pura. Nesse lugar de que a virgindade é a pureza da mulher. Olha que forte isso, né? E isso ainda tá no inconsciente coletivo. De como isso, a virgindade determinasse a pureza da mulher. E aí colocando o sexo como algo profano, sujo, deturpado. E aí realmente ficando nessa vala da deturpação. E aí abrindo brecha para muitas energias densas tomarem posse dessa energia sexual sagrada, que é a energia mais linda e mais amorosa e mais poderosa que nós temos como seres humanos. É a sexualidade, a energia mais poderosa. Olha as distorções, né? A deusa está ali, engessada, contida, controlada, em Maria, Mãe de Deus. Nesse lugar de reflexão mesmo, né? Não trazendo uma crítica à Mãe Maria em nenhuma forma, né? Trazendo muita honra a essa entidade, a essa Maria, que é a nossa mãe, mas também desconstruindo o que foi colocado sobre ela, esse peso, né? Dela como imaculada, sendo que ela também era uma mulher. Então, se há uma divindade feminina, ela é pura, casta e virgem. Então, assim que foi colocado, né? E aceito. E assim como todas as santas, seu corpo e sua sexualidade não lhe pertencem ao Deus Pai, às leis do patriarcado e ao marido. Mas a deusa, com sua fúria natural, selvagem e sua liberdade, não morre nunca. Ela existe e continua exercendo seu poder nas outras culturas africanas, nativa, aborígene, indígena e oriental, como no hinduísmo, que celebra e honra muitas deusas, né, dessas diferentes faces da deusa. Por meio de seus 1000 nomes e faces, vai aos poucos, ao longo de milênios, cercando essa sociedade patriarcal. A deusa continua viva, com toda a sua fúria e sede de retornar à vida. No íntimo de cada mulher e homem, por meio de muitas deusas, a deusa vem despertando suas filhas e filhos para uma realidade maior, em que Deus e deusa são duas faces de uma mesma fonte, poder e energia. É muito lindo demais esse livro. Então aqui compartilhando esse trecho, dando voz a essa força feminina solar e lunar
que está dentro de nós, de cada um, principalmente trazendo essa força para as mulheres resgatarem esse poder que foi tirado por muitas eras, e também trazendo esse equilíbrio entre feminino e masculino dentro de nós, para que a gente possa viver e expressar relações mais saudáveis e livres e harmônicas, e também trazendo esse empoderamento para nós, para reconhecermos essa deusa que somos, que vive em nós e nos habita, que nós demos passagem para essa deusa se expressar através de nós e trazer essa desconstrução de que a gente pode ser feminina, e esse feminino não é só nesse lugar de submissão, que não é nesse lugar de submissão. E tem momentos sim que a gente se coloca no lugar feminino de receber, de passividade, de harmonização, porque a deusa mãe ela traz esse amor, essa pacificação, essa harmonização também. Mas a gente também tem o nosso lado fogo, nosso lado que ferve, que quer brilhar para fora, que quer trazer a nossa voz para o mundo, que quer ser vista, né? Então nós temos esses dois momentos de contração e expansão, assim como a lua. A lua tem a sua face solar, sua face lunar. Então ela nos ensina esse lugar de contração e expansão, e por isso que eu trago esse estudo, esse refinamento do estudo do ser mulher, da sabedoria ancestral feminina, para olhar para o seu ciclo menstrual, para o seu útero sagrado, seu portal de vida. E aqui eu te chamo para fazer esse estudo, para olhar para o teu ser mulher, assim como eu cada vez mais estou olhando para mim, refinando isso em mim, trazendo voz para esse ser mulher que eu sou, para todas as minhas faces e fases, esse acolhimento, né, de todas as nossas faces e fases. Então olhar para o seu ciclo menstrual e olhar para todas essas faces que se expressam na sua natureza feminina, respeitando o seu ritmo natural, a sua produtividade cíclica. Você está conectando a sua produtividade com o seu ciclo menstrual? Isso representa respeito e honra a sabedoria feminina que flui dentro de você, que é uma expressão da deusa mãe, que é uma expressão da deusa lua, da deusa terra. Nós somos um fractal, né, dessa força mãe primordial. Nós que temos um útero, um ventre, e independente da forma que você expressa, independente de você reconhecer nesse arquétipo feminino, e é preciso desconstruir muito desse arquétipo feminino, mas sem regra, sem norma, que cada uma possa ser quem quiser, se expressar da forma que quiser, mas desfazendo desses véus de julgamento, de comparação, de ilusão, porque isso ainda está muito presente no campo planetário, e é somente quando nós desconstruirmos isso que a gente vai conseguir trazer isso para toda a Terra, para todos os seres, para a vida, para relações mais saudáveis com a natureza, relações mais saudável com os homens, com uma sexualidade vivida com prazer, alegria e respeito. Então, desde o meu ser mais íntimo, eu vivo e isso vem sendo trazido para mim, e eu vivendo as curas necessárias para ancoramento disso, e eu assim passo essa voz, essa força, para que também você possa se conectar com isso. Eu estou com vagas abertas para esse estudo de acompanhamento cíclico individual para mulheres que querem aprofundar no teu ser mulher, olhar para tuas fases e fases de mulher, olhar para como foi a sua primeira menstruação, como foi esse desenvolvimento do seu corpo diferente de um outro corpo que não tem um útero, e qual foi também muitas mulheres que não estavam nesse padrão do feminino, do tipo, desse estereótipo, e quanto isso doeu também para si, de alguma parte do seu corpo, não representar o que é esse padrão da beleza feminina, e isso causar muitos traumas, muitas dores, que precisam ser vistas, serem liberadas, as dores das nossas ancestrais, de tudo que elas viveram num antepassado de muitas trevas, um passado muito sombrio para nossa linhagem ancestral. Então é preciso olhar e desapegar. Muitas vezes a gente está carregando dores da nossa ancestralidade que a gente nem sabe. E é somente nesse lugar, desse mergulho no nosso útero, de limpeza dessas memórias uterinas,
que a gente libera tudo isso também. Então, um processo de autoconhecimento específico sobre o seu ser mulher, sobre a sua ciclicidade feminina, honrando e respeitando o fluxo natural do seu corpo, das suas energias, das suas emoções. É isso que a gente vai olhar juntas nessa jornada de acompanhamento cíclico individual da sabedoria ancestral feminina. Te chamo também para a iniciação individual da Irmandade das Rosas, que é a egrégora espiritual das Mães Divinas. Então, quem quer dar um passo além na compreensão do seu caminho espiritual e acessar essa egrégora que nos ancora, que nos traz muita força para sustentar essa energia da grande mãe na terra, das rosas, trabalhar com as rosas. Então é um portal muito lindo também que eu te chamo. Estou com algumas vagas abertas. E também para a jornada iniciática da medicina do cacau, que é para homens e mulheres. Então os homens também estão convidados para fazer esse estudo da medicina do cacau, justamente para abrir esse coração, purificar essas emoções. Também a iniciação da Irmandade das Rosas também é para homens. Então eu estou abrindo vagas para homens se iniciarem nessa linhagem das devas, das deusas. Então fica esse convite, esse chamado. Vou encerrar essa live de hoje. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram comentar, me mandem no direct. Vai ser uma honra falarmos mais sobre isso. E até o próximo episódio dessa série, O Retorno da Deusa. E aqui honrando muito essa entidade, essa deusa Pombagira. Gratidão por me fazer canal. E que possamos aprofundar nesse estudo juntos também aqui. E quem quiser acesso ao audiobook, entre em contato comigo. Gratidão e até a próxima.